Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 4 de abril de 2022, tô bem atrasada. Estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço. Eu vou passar alguns recadinhos. Eu peço, nós não temos mais obrigatoriedade de utilização das máscaras, né? Então fica a critério de cada um. Como a Aida já falou na semana passada, se vocês precisarem, estiverem com gripe, mantenham as máscaras, por favor. Peço por gentileza que vocês desliguem os celulares, que isso atrapalha a energia da casa. Só que você falou, Aida, tá tocando. Eu sei o que tá acontecendo. Não? Ele tocou 2 vezes. Uhum. Nós mantemos o pedido de solicitação de doação de doações para o nosso bazar, no caso que sejam roupas limpas ou qualquer outra coisa, um objeto limpo que estejam em condições de utilização. O horário de atendimento do nosso bazar é a partir das 19h30, toda segunda-feira, e às quartas-feiras, das 14 às 17 horas. Nós temos na nossa secretaria 2 rifas, uma do aspirador de pó e uma de um ovo de Páscoa. Eu gostaria se vocês pudessem contribuir com a nossa casa. Uma informação também, uma informação importante é o evangelho, que vocês façam o evangelho no lar semanalmente, que no caso é uma continuação do tratamento da casa, a casa aqui da nossa casa espírita, em seu lar. Caso vocês precisem do roteiro, geralmente o evangelho ele tem no final do livro, ou nós também temos o roteiro na secretaria. E nós temos as lives de quinta-feira, elas foram reduzidas, né? Toda primeira quinta-feira de cada mês e a última de cada mês, que é a continuação dos assuntos do mês que foi abordado. E mais um pedido de doação de lãs, que nós temos o trabalho voluntário na casa, que nós fazemos as mantas para crianças ou asilo. A nossa palestra de hoje vai ser com o Aidar, que vai ser o capítulo 10, Não julgueis para não ser julgado. Ou agora vou ler um capítulo aqui do Jesus no teu dia a dia. O básico. Ter o desejo de fazer grandes obras de caridade sem pagar a conta vencida do açougue é incoerência. Ter grandes objetivos espirituais é válido, entretanto, não nos podemos esquecer do básico. Se vamos fazer o bem, devemos começar pelo começo, com atitudes como ter um trabalho digno para sustentar a família, ser bom patrão, ser bom empregado, cumprir com os deveres de cidadão, pagar os impostos, ser bom vizinho, ser bom filho, tudo isso é o básico. Há aqueles que desejam ser grandes oradores, grandes médiuns, erguer obras gigantescas, mas se esquecem do básico e se perdem. Fora de dúvida que são nobres suas ambições espirituais, mas elas podem esperar, enquanto que o básico é urgente. Considere ainda que, se você fazer o básico, já está bom, por ora. Talvez Jesus espere só isso de você no momento. Então agora, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus e agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino,
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Jesus, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Então agora eu passo a palavra ao Aidar. Boa palestra a todos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. E vejo que tem muita gente nova aqui, né? Quem que está chegando hoje pela primeira vez? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. 5. Ele também, por que não, mamãe? Ele também. Seja bem-vindo. Que vocês possam se sentir bem em nossa casa, tá? Que vocês sintam as nossas energias. Estou me chamando a atenção para ficar mais enquadrando. Se eu me mexer daqui, vocês me avisam, tá? E que possam, né, receber aquilo que vieram buscar. Nós, a cada semana, percebemos que o volume de pessoas tem aumentado e que tenhamos, né, bastante forças para que possamos receber a todos de uma forma plena, atendendo a todos. É o nosso objetivo. E que ela possa, né, atender a todos nós. A palestra desta noite, ela é assim, uma palestra chata, porque vai puxar nossas orelhas. E aí vocês vão dizer, puxa vida, eu achei que ser espírita seria bem mais fácil, mas não é não. Ser espírita não é fácil, né? Não, mas acho que todos estão me ouvindo, né? Ser espírita não é fácil. Por quê? Nós, em algumas palestras, o que nós fazemos? Aquecemos os nossos sentimentos, levamos a nossa vontade de alcançar os objetivos, que é importantíssimo, né? Mas, de uma certa forma, existem algumas obrigações que antes mesmo de nós encarnarmos aqui nesse planeta maravilhoso, nós nos comprometemos em seguir algumas regras. A maioria de nós já esqueceu, mas nós temos em nossa consciência muita coisa gravada. E o Centro Espírita, a nossa doutrina, nos faz recordar disso, porque nós estudamos, nós aprendemos a doutrina espiritista, que é a vida após a morte. E como que é a vida após a morte? Ela nos dá a oportunidade de relembrar o que tivemos aqui na Terra, as nossas necessidades, aquilo que a gente precisa passar aqui na Terra, para que quando nós retornarmos ao plano verdadeiro, nós não nos arrependermos daquilo que nós não fizemos, porque nós queremos fazer muito, muito mesmo, mas não conseguimos fazer sequer 1/3 daquilo, 1/10 do que nós precisamos. E Jesus, quando esteve aqui conosco, nos deixou muitas ferramentas, nos deixou muitas mensagens, e nós só viemos a começar a adquirir, ou começamos a entender melhor as lições que ele nos passou com o kardecismo, quando Kardec realmente, em 1850, 56, quando ele se colocou, um grande cientista, a fazer o estudo da doutrina, e nos passou livros maravilhosos, para que nós pudéssemos entender e compreender por que estamos aqui neste planeta. E nós fomos grandes felizardos de termos em nós um grande espírito conosco encarnado, Chico Xavier, que nos ensinou e nos deu muitos livros, nos transmitiu muitas mensagens. São mais de 400 livros para nós saborearmos e estudarmos e aprendermos sobre o que nós estamos fazendo aqui.
E aí eu venho com a minha palestra de hoje, né? Então vamos lá. Você está floreando muito para chegar nos finalmente, mas é isso mesmo. Estamos lá no capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, né? Que são bondosos. Todos aqueles, nós que estamos aqui nesse planeta, é isso que nós precisamos ser, misericordiosos. Contudo, não é fácil seguir as regras. Por quê? Temos as nossas barreiras, as nossas pedras, temos as nossas dificuldades dentro do lar, na rua, no trabalho, com os filhos, com os parentes, com o pai, não temos. E muitas vezes nos colocamos como juízes de muitas coisas. Nós apontamos o dedo, muitas vezes, para muitas pessoas. E é incrível, você já deve ter visto em vários palestrantes, né, que falam assim, né, ó, quando você aponta o dedo para alguém, não é isso que a maioria fala, 3 está retornando. Por quê? Muitas das nossas críticas, muitas das dos nossos julgamentos, está nos refletindo. Porque é fácil nós identificarmos quando alguém está fazendo coisa errada, não é? Sim ou não? Não é? Então, é a verdade que nós não queremos ouvir. Porque nós somos muito mais julgadores do que analisar, pensar, acreditar, ver se estamos certos ou errados. É mais fácil acusar outrem do que eu mesmo. Eu me defendo, eu me escapo, eu me sobreponho. Então Jesus, ele passou uma lição maravilhosa para nós, porque Jesus, ele não escreveu nada, você sabe, ele fazia tudo por parábolas. E ele, certa feita, estava ali, quando alguns dos seus seguidores, ou aqueles que estavam testando Jesus, colocou uma certa mulher na praça, dizendo, olha, esta mulher, ela praticou adultério. E, de acordo com as leis mosaicas, né, ela deveria ser apedrejada em praça pública. Aí Jesus, ouvindo aquilo, né, eles estavam atiçando Jesus, né, ele se abaixou e começou a escrever com os dedos na areia. Está no nosso evangelho isso. E o pessoal, né, e aí, o que você vai dizer? Né? Qual a sua agora? Vamos ver o que você vai responder. E ele, com muita inteligência, se ergueu e disse, né, quem de vocês não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ele, dizendo isso, retornou ao que ele estava fazendo, e aos poucos, os mais velhos foram os primeiros, porque tinham mais pecados. Ai, Jesus. Então, isso, os mais velhos, né, cara? Puxa vida. Então tem que sair primeiro. E assim foi saindo todo mundo da praça, e sobrou Jesus e aquela possível, né, devedora. E ele perguntou, e aí? Alguém jogou a pedra em você? Não, ninguém me acusou, ninguém me falou nada para mim. Muito bem. Então, siga teu caminho e não erres mais. Jesus foi julgador? Não, mas ele foi um grande professor, porque ele mostrou para aquela mulher que talvez o adultério não fosse muito bom, né? Como muitas coisas que nós fazemos errado. Então, aqui no nosso querido Evangelho, ele coloca que nós precisamos, às vezes, chamar a atenção de alguém. Quando nós apontamos um erro de alguém, quando nós mostramos que alguém está errando em algum lugar, nós precisamos, né, de uma certa forma, tentar ajudar essa pessoa. Mas antes, nós temos que nos aperceber se nós não estamos cometendo o mesmo erro. Quantas vezes nós pedimos para uma pessoa parar de beber, parar de fumar? Pô, você está fumando, você está bebendo muito.
você deveria parar porque isso está te fazendo mal. Excelente. Nós temos que chamar a atenção de quem está com problema, não devemos? Às vezes a gente não se apercebe. Poxa, olha, você está bebendo muito, você está aí, você está perdendo emprego, está fazendo um monte de coisa errada. Mas aí ele olha para você e fala, pô, mas eu te vi outro dia você no bar bebendo, por que você está me julgando? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Antes de acusar alguém, não julgar que você é o próprio que está mostrando. Então você não tem moral. Então Jesus, ele tinha toda a moral, porque ele era o nosso mestre, ele foi e é ainda o nosso mestre. E ele tem muitos dos ensinamentos para que nós possamos seguir. Agora, quando nós nos apercebemos, quando nós sentimos que alguém está errado e que possamos ajudar, vamos ajudar. Mas tomamos certo cuidado para que nós não queremos apontar sempre o dedo para uma pessoa e nós estamos sempre ilesos, né? Porque, como foi dito aqui, muitos dos erros que nós apontamos está refletindo nós mesmos. Então, nós, como juízes, devemos tomar muito cuidado com isso. E nessa questão, a gente tem que tomar, assim, quando nós da doutrina kardecista colocamos esse detalhe, é para que nós tomemos cuidado. Nós precisamos perceber e entender que nós estamos, muitas vezes, na mesma condição. Eu estou julgando, mas eu estou errando muito mais. Eu estou ofendendo, estou sendo... Eu talvez esteja até pior que aquela pessoa. Então eu preciso me cuidar. Eu preciso tomar cuidado com o que eu falo para a vida das pessoas, né? Isso é em casa. Olha, a gente, Jesus colocou que você tem que muitas vezes julgar, melhor dizendo, apontar os erros com atitudes. Né? Eu acho que um dos maiores erros que nós cometemos é dentro de casa. Sabe com quem? Com os nossos filhos. Infelizmente, com os nossos filhos, porque nós erramos toda hora. Eu estou ali fazendo aquilo que eu quero fazer, e aí eu vou querer repreender o meu filho. E ele é igual um animalzinho, um cachorro. Sabe um cachorro? Ele não é tão inteligente quanto nós, certo? Mas ele repara em tudo que nós fazemos, o animal. E ele aprende tudo que nós, com os nossos atos. E o que vocês acham que os pequeninos fazem? Eles nos observam e falam, pô, tal pai e tal filho, igualzinho, né? É uma expressão maravilhosa. Mas em quê? Nas atitudes ou nos erros? O que eu deixei para o meu filho? O que eu dei de exemplo para ele estar também num bom caminho? E não adianta só nós queremos falar, né? Olha, filho, você precisa ir na casa da tua avó. Ela está lá sozinha, está precisando que você vá lá, filho. E você, quantas vezes você foi na casa dos seus pais e levou ou estava presente lá? Então, está vendo, gente? São coisas mínimas que nós não nos apercebemos. Então, dentro de casa, como eu disse, os nossos filhos, eles nos seguem, eles nos copiam através das nossas atitudes. Então, vamos tomar cuidado com aquilo que fazemos em casa. Os nossos vizinhos nos reparam, o nosso chefe nos observa. Nós estamos vivendo sempre em comunidade, errando e aprendendo. Um lugar maravilhoso para meter pau é no escritório, no trabalho, é ou não é? Ainda mais quando você quer crescer de forma subindo, né? Querer ser mais do que alguém. Aí você desmerece alguém, põe para baixo, puxa o tapete para você alcançar os seus objetivos. E no escritório, nossa, eu falo porque eu também passei por isso e sei como é duro você ficar ouvindo e falando mal dos outros. E parece que a gente não tem assunto. Quando a gente vai falar algum assunto, que seja na empresa e tal, a gente, sabe, a gente tem dá uma certa atenção. Mas se alguém estiver fazendo uma fofoca, Ave Maria, a gente parece que as nossas orelhas
crescem para saber o que é que estão falando, né, para você se inteirar. Será que estão falando de mim? Então, por que eu tenho essa reação? Porque eu também faço. Porque eu tenho, às vezes, as mesmas atitudes e não me apercebo do que eu estou fazendo. Muitas vezes eu estou falando mal da vizinha. Você viu a vizinha? Ela joga a sujeira, ela varre lá e joga a sujeira aqui, né, em frente à minha casa. E você, como é que faz isso? Será que eu tenho que brigar com ela ou mostrar para ela, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, olha, não precisa nem chamar, olha o lixo dela. Hoje tem muitas câmeras nas casas, não tem? E muita gente fica só de olho, tem vizinho que fica o dia inteiro só vendo o que você está fazendo, fazendo na rua. E fica olhando o que você faz, mas não precisa isso. Tenha você atitude. Pode ser que ela não vai observar num dia, no outro, mas de vez em quando dá uma limpadinha ali, joga uma coisa na calçada, no vidro da vizinha, do vizinho. O que você está fazendo? Você não está julgando, você não está reclamando, mas está dando um bom exemplo. Quantos de nós, sem querer, começamos a entender que jogar um papel na rua era problema? Aí a gente começava a observar que as pessoas estavam jogando, né? Não sei quem fica jogando papel na rua. Eu sou fumante, eu jogava bituca. Quer dizer, quem joga papel na rua não está seguindo uma orientação, mas quem fuma joga bituca no meio da rua. E aí? Então, nós, de uma certa forma, começamos a entender certos sinais. Vocês lembram quando foi proibido fumar, né? Aliás, antes do cigarro, do cinto de segurança? O que nós metemos a boca eu lembro até hoje, no Maluf, foi o Maluf que pôs essa lei? Eu não lembro, foi ele ou não. Nossa, ele, a gente falava, vamos ter que ficar usando. Tinha gente que até, para sair de carro, colocava um tipo de uma gravata, vocês lembram disso? Porque começaram a montar. Então, mas hoje, como que nós vimos isso? Como que a gente enxerga um cinto de segurança? O que nós avaliamos? O que nós aprendemos com isso? Que ele é uma segurança para nós. A criança, o pequeno, hoje, se está lá no banco, equivocadamente, muitos de nós colocávamos os nossos filhos na frente e no colo da gente. É ou não é? Isso lá atrás. Aí foi martelando, nós colocamos os nossos filhos atrás. E aí continuamos a falar, nós acusamos de uma coisa boa, falamos de outrem de coisas boas. E aí veio a obrigação de colocar os pequenos numa cadeira. Nossa, mas é isso, aquilo. E a gente sempre... E nós fomos aos poucos observando que não é legal deixar, porque a criança ou o próprio adulto pode voar pelo para-brisa do carro. Então nós começamos a evoluir de uma forma inconsciente, de uma certa forma com multas. Os nossos filhos passaram até a nos recriminar ou nos apontar os defeitos quando nós passamos um semáforo vermelho. Quem já não passou um semáforo vermelho aqui? E se tivéssemos hoje, se o nosso filho nos vê, ele vai com todas as palavras, pai, você está passando o farol vermelho? A gente chama aqui em São Paulo de farol, né? A gente não fala semáforo. Ou você passou o semáforo vermelho? Ah, mas não tinha ninguém, pai. Eu falo, não tinha, estava tudo limpinho. Mas você errou. Então eles começaram, os pequenos começaram a nos chamar a atenção. E nós estamos evoluindo. Aí aprendemos, né? Quantas vezes as pessoas reclamam, você está fumando dentro de um lugar fechado? Nós não reclamávamos disso. Quem fumava não falava nada. Agora, quem não fumava reclamava disso e apontava o dedo para quem estava fumando. Mas aos poucos isso foi sendo superado. E nós fomos aprendendo a ouvir, começamos a melhorar as nossas questões morais e nós começamos a crescer como espíritos encarnados, que chamamos de alma.
Porque estamos num planeta que está evoluindo, que está em mudanças, como a gente vem sempre colocando. Nós não estamos percebendo as mudanças que estão acontecendo dentro do nosso planeta. Quantas mudanças estão? E nós estamos vivenciando tudo, estamos aprendendo. Então, as atitudes partem de você. Eu vou dar mais um exemplo. Quando nós estamos assim, eu dou muito exemplo às vezes no carro. Você está com o farol do seu carro alto. Aí você está numa rua, que uma que sobe, outra que desce ali. E o que vem subindo, né, você está com os farol, você está com a luz diretamente nos olhos dele, ofuscando as vistas dele. O que você faz? Dá sinal. Né, você aumenta o seu farol, põe o farol alto ou desliga? Desliga. Apaga o farol do carro, em vez de você incitar, em vez de você provocar, porque você vai provocar o cara que está do outro lado, aí fica os dois, aí ninguém enxerga nada, e pumba, um bate no outro. E como bati no meu óculos aqui. Não corremos o risco de acontecer, né? Então, ninguém cede, ninguém quer ceder, eu estou certo, ele está errado. Então, são atitudes simples, sem julgar ninguém, sem apontar o dedo para alguém, que nós podemos iniciar um novo momento para nós. E espírita, quando eu falei na brincadeira aqui que é difícil ser espírita, é difícil. Sabe por quê? Porque a gente sabe o porquê das coisas. Estamos aprendendo que nós devemos nos modificar e mudar de uma forma incrível para nós mesmos. Olha que coisa interessante. Eu não estou mudando para as minhas atitudes. Muitas vezes eu falo, poxa vida, mas eu estou sendo idiota, estou abaixando meu salário, que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou sendo bobo. Não. Você está evoluindo. Nós estamos começando a entender aquilo que Jesus nos colocou. Estamos compreendendo com nossos sentimentos aquilo que Ele quis nos dizer há 2000 e poucos anos atrás. E nós estamos lutando para aprender isso. Qual é o sentimento maior que Ele coloca nesse capítulo, quando nós deixamos ou quando nós somos acusados de alguma coisa por alguém? O que Ele colocou de uma ferramenta maravilhosa que até hoje nós ainda estamos engatinhando? O perdão. Por incrível que pareça, quando você está sendo acusado, você também não aceita isso. E muitas vezes nos cabe até perdoar, porque se realmente nós entendermos que naquele momento existe algo, vamos dizer, um dia que uma pessoa não esteja bem. Poxa, quantas vezes a gente sai de casa com a cabeça cheia, toma algumas atitudes, fala alguma coisa errada, mas não. Qual é o nosso olhar? Qual é a nossa primeira visão de determinadas coisas, né? A pessoa está brava, está xingando, nossa, essa pessoa não serve, não presta. Mas está gritando no meio da rua. A gente não sabe o que aconteceu antes dela sair. E se teve um problema gravíssimo, está desesperada e não sabe a gente não sabe interpretar o que foi. Então nós interpretamos só aquele momento. Nós tínhamos um vizinho, um exemplo. Tínhamos um vizinho que todos odiavam esse vizinho. Porque ele era chato, por isso, por aquilo, por aqui, para lá. Um dia ele resolveu se mudar. Foi para um outro lugar. A gente metia o pau naquele vizinho. Aí, passado-se algum tempo, sem querer, nós fomos encontrar ele num outro bairro, dentro de um condomínio. Qual foi a surpresa? Todos amavam esse cara. Porque entenderam, compreenderam de uma forma
o que ele estava querendo, às vezes, pela chatice dele, que nós não compreendimos, e num lugar um pouco mais fechado, entenderam a bondade dele, deram oportunidade para ele se expressar, deram oportunidade para ele falar, deram oportunidade para que ele, talvez, ninguém sabia qual era e qual era a situação dele anterior. Então, nós julgamos muitas vezes, muitas pessoas, pela primeira visão, por uma visão que a gente tem ali. Quanto disso hoje não está acontecendo conosco? Quantas vezes o nosso julgamento é crítico ali na primeira visão? Não, a pessoa está errada, ele que está errado, mas você chegou depois, não sabe nem o que aconteceu. Quantas vezes, um motoqueiro, ou desculpa, aqui muitas vezes, a gente, ou um carro bate na gente, a gente vai tomar coisa, não, aquele lá que é o errado, ele que está errado. Às vezes a pessoa nem viu o que aconteceu, chega lá e começa a falar um monte de coisa que não é nem a verdade. Já aconteceu isso conosco. A gente mete o bico onde não é chamado. Por quê? Porque a gente acha que aquela pessoa estava errada e a outra está certa. Para nós termos certeza daquilo que nós estamos julgando, nós temos que realmente ter acompanhado todo o processo e não tomar atitudes precipitadas de julgar alguém que está ali num determinado momento. Então, o que eu quis dizer para vocês hoje, é que nós, com base, esse foi um pouquinho, gente, são exemplos bem pequenininhos que a gente dá, não para chamar atenção. Eu também estou sendo chamado a atenção aqui, como eu sempre falo, porque nós precisamos aprender definitivamente quem somos, o que estamos fazendo aqui neste planeta, o que eu vou ser depois o que vai ser de mim depois quando eu retornar, porque a reencarnação ela é fatal para todos nós. Nós não vamos apagar simplesmente e ser ninguém, não. Nossa vida continua muito além após a morte. Como a gente costuma brincar aqui, quando eu morrer vai descansar pela vida eterna, Mentira, gente, mentira. Nós não descansamos coisa alguma. Nós vamos trabalhar muito, porque precisamos trabalhar, precisamos recuperar aquilo que nós deixamos de fazer. É quando a gente começa, você vai lembrar do que você deixou de fazer, a sua consciência vai bater, aí você vai pedir, pelo amor de Deus, lá para São Pedro, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para a terra, porque eu deixei um monte de coisa para lá. E para que a gente deixar? Eu vou deixar para a minha próxima reencarnação. Não é isso que a gente já ouviu, já disse, ou deixa na nossa consciência guardado? Puxa vida, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso nessa vida. Vai sim, nós somos capazes. Sabe por quê? Foi dado para nós a cruz de acordo com aquilo que a gente pode carregar. Então nada que está sendo nos dado hoje é demais. Nada. Tudo que a gente tem hoje está do tamanho que eu posso carregar. Só que eu não me lembrei disso, só que eu não aprendi. Felizmente, bendita seja a nossa doutrina, que nos dá esse esclarecimento, que nos mostra que depois que eu vou desencarnar, é que eu vou realmente entender o porquê das coisas. Por que alguém perto de mim faleceu? Por que o meu filho não foi realmente como eu fui? Por que eu deixei disso? Por que tal pessoa fez isso? A gente vive reclamando de tudo. Por que eu estou doente? Por que disso, daquilo? Porque há um motivo, há uma necessidade de nós passarmos por isso. Eu falo, é duro quando a gente perde alguém, tá certo? É muito duro. Mas a gente tem que entender que ele não está se afastando de nós eternamente. É por um momento apenas. Então, nós vamos lamentar por alguns dias. E isso faz parte do nosso entendimento. Isso faz parte do nosso crescimento. Que nós consigamos entender cada momento que a gente tem, que nós temos aqui na Terra.
E chegará um dia quando algum de nossos parentes, alguém muito querido, nós vamos aplaudir, nós vamos, que assim seja. É verdade, eu não estou sendo, não é duro, é compreender que nós estamos aqui numa simples passagem, muito pequena, e nós vamos chegar nesse dia, de nós elogiarmos, de nós aplaudirmos, né, de nós cantarmos, como algumas seitas já fazem isso, o retorno para a espiritualidade. E assim nós vamos compreender e vamos estar muito mais aptos para perdoar, para entender e se colocar no lugar de alguém quando a gente está fazendo alguma ofensa, fazendo algum julgamento. Se coloca no lugar da outra pessoa. Será que não sou eu que estou sendo refletido lá? Mas enfim, gente, tudo isso que estamos ouvindo, que nós estamos aqui aprendendo, faz parte de um crescimento. Que cada um de nós saiba ter o seu despertar, o seu entender e acreditar. Quantos já passaram por nós, nos deram as mensagens? Quantas mensagens já tivemos aqui na Terra sobre tudo isso que está sendo dito, mas nós somos cabeçudos, nós somos teimosos em manter e continuar batendo o martelo, né, no mesmo prego. O prego já nem está mais lá, já está dentro da madeira e a gente bate. Então a gente precisa despertar. Já que somos da doutrina, é uma doutrina difícil? Sim, é. Não é para todos de entender que estamos aqui numa passagem, não é para todos de entender que o sofrimento nos faz bem, não é para todos entender que um filho pode morrer para renascer novamente, que vem um filho com alguns meses que já vem doente. Nós temos que entender que tudo isso tem um significado maior, que é o nosso crescimento espiritual, é o nosso crescimento aqui na Terra. E vai chegar o dia que tudo isso que nós estamos dizendo vai se tornar balela, porque nós já estamos prontos. Mas até lá, vamos ter que aprender, levar alguns tropeços, que a gente possa até levar tropeços, mas que a gente não desista de viver, que nós não desistamos dos nossos objetivos, que nós não nos perdemos nos pequenos problemas que estão sendo colocados às nossas frentes, que saibamos enfrentar com bastante inteligência que é a nossa doutrina. O que adianta? Teve um problema, eu vou bater a minha cabeça na parede para resolver o problema. Se isso solucionasse, eu teria um monte de galo na minha cabeça. Não resolveu nada. Além do problema estar ali, eu tenho outro, que é tratar do meu galo na cabeça. Então, o que nós temos que fazer? Repensar. Repensar nas nossas atitudes, repensar no exemplo que eu vou dar para alguém, para o meu filho, para a minha filha, repensar como eu tenho que mostrar, adorar os nossos idosos, né? De amá-los, de recebê-los, não de esquecê-los e me jogados em algum lugar, porque senão, quando eu chegar nos meus 100 anos, né? Eu posso estar abandonado da mesma forma que eu deixei. Muito bem, pessoal. O nosso tempo está acabando, já acabou, já passou. Eu gostaria que você faz o encerramento final. Então, eu espero que essas palavras, né, esse puxão de orelha para todos nós, sirva-nos para nós nos fortalecer. Para nós, não como saímos daqui, que nós, puxa, fui na casa espírita e só ouvi, né, coisas. Não, nós ouvimos muita coisa boa para o nosso fortalecimento. E tenho certeza que cada um de nós vai repensar um pouquinho mais em tudo isso. E que outras palestras possam vir mostrando-nos o quanto é importante o nosso crescimento espiritual encarnados, do jeito que nós estamos, da forma que o país está, que o planeta está. Pois só assim
com os erros, nós vamos chegar a sermos espíritos de luz, talvez reencarnando neste planeta, talvez, muitos de nós talvez vão para um outro planeta mais primitivo, e aqueles que sobreviverem, que passarem, ser espírita, conseguiram ser espíritas de verdade, possam voltar para o nosso planeta quando ele estiver na situação de regeneração. Aí o mal, 30%, e o bem, 70%, se você fazer contas ainda. Sempre, não sei, depende, Daqui a alguns anos, com 100 anos, talvez já não vou lembrar nem mais quem eu sou. Mas enquanto eu tiver condições, eu vou passar, e vamos passar. Vamos aprender juntos, as nossas experiências, aquilo que a gente aprendeu, para que todos possam crescer juntos. Um beijo no coração de todos vocês. Não. Então vamos fechando os nossos olhos, relaxando o nosso corpo e vamos agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui hoje, ouvindo essa palestra, recebendo esse passe. Mestre querido, nos ajude a colocar em prática tudo o que aprendemos aqui hoje, para que assim possamos fazer a nossa reforma íntima, dia após dia. Que possamos manter, Senhor, os nossos pensamentos elevados e assim contribuir para a nossa reforma íntima, contribuir para a nossa melhora física e espiritual. E assim, Senhor, agradecidos que estamos, dizemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, pequeninos que somos, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.